Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, colocou que o Evangelho dos evangelistas estão divididos em 5 partes diferentes. A primeira parte, dos Atos de Jesus. A segunda parte, das profecias. A terceira parte, dos milagres. A quarta parte ficou para a moral. Explicar a moral. Por que a criatura humana sofre e por que dos desafios nossos íntimos. Allan Kardec teve mais à frente, na introdução desse livro maravilhoso, a inteligência de colocar uma frase tão linda que, para que o Evangelho possa ser entendido, nós temos que compreender algumas palavras. Algumas palavras que fizeram com que esse Evangelho ficasse inteligível para nós. Então, Kardec enumera várias palavras antes de iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando o que seria aquelas palavras que nós não compreendíamos. O que era aqueles nomes que estavam no contexto do Evangelho que não entendíamos. O que era um fariseu? E outras palavras que ali ele foi trabalhando. Mas hoje nós vamos tentar compreender cada evangelho escrito tem uma característica diferente. Cada evangelho dos 4 traz uma característica do escritor. Cada evangelho é direcionado para um povo diferente. Assim, nós vamos compreendendo o porquê de determinadas situações que acontecem nesse contexto do Evangelho, quando nós entendemos para quem que eles são escritos. Como, por exemplo, Mateus. Mateus era publicano. Um publicano era aquela pessoa que cobrava impostos, todos nós sabemos. Os romanos pegavam alguém do meio judaico e colocava para cobrar impostos dos próprios judeus. Então esse publicano era considerado alguém de má vida. Imagina nós brasileiros, se o governo americano indicasse um de nós, aqui de Long Branch, para cobrar imposto dos brasileiros. Quem é que gostaria de ser brasileiro? Mas alguns desses cobradores de impostos colocavam alguma porcentagem a mais para sobrar para eles. Então o Estado colocava 10%, então ele para ganhar 5% colocava mais 15%. Então assim era Mateus. Mateus era judeu. E como judeu, ele escreveu para os judeus. Toda a escritura, todas as palavras escritas por Mateus, era tentando convencer os seus irmãos judeus, principalmente os fariseus e os saduceus, que eram os grandes estudiosos da época. Então nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, um grande número de passagens do Velho Testamento. Aquele volume
grande passagem do Velho Testamento, porque ele tinha que provar para os judeus que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era aquele que eles estavam esperando. Mas eles estavam esperando um Messias diferente de Jesus. Eles estavam esperando um Messias que viria com um cavalo alado, cercado de anjos, destruindo todas as cidades romanas, o exército romano, e assumindo novamente a cidade de Jerusalém. Mas só que Jesus chegou de uma forma diferente, sem exércitos e pregando a paz. Mas só que Mateus incessantemente tentava provar que ele era o Messias. Pegava todos aqueles conceitos, aquelas profecias que estavam no Velho Testamento, em que Jesus, em que o Messias tinha que cumprir aquelas profecias para provar que era mesmo o Messias. Jesus cumpriu todas, mas mesmo assim eles não acreditaram. Mateus, ele tinha uma capacidade tão grande de escrever, de ouvir e escrever ao mesmo tempo, porque ele era contador. Então afirma que o Evangelho de Mateus é como se fosse uma gravação mesmo, uma gravação daquilo que Jesus estava falando. O Sermão da Montanha, Mateus estava sentado ao lado, copiando tudo aquilo que Jesus estava falando. Ou seja, ali é originalzíssimo aquele sermão. Ou seja, o Evangelho de Mateus afirma que é o mais autêntico, o mais leal. O mais leal. Mas o segundo Evangelho, que nós temos o Evangelho de João, ou de Marcos. João Marcos. Marcos, que nós conhecemos como João Marcos. Esse João Marcos que está no livro Paulo e Estevão. Quem já leu o livro Paulo e Estevão se lembra daquele jovem, o jovem filho de Maria de Marcos, sobrinho de Bernabé, que quando fez aquela viagem, uma das primeiras viagens de Paulo, que desistiu no meio do caminho. Lembram? Alguém já leu o livro aqui, Paulo de Tarso? Quem não leu, leia, gente. Desistiu, mas ainda era muito novinho, o Marcos. Marcos se entregou a Jesus, mas Marcos passou a ser discípulo de Pedro. Marcos, ele copiava o pensamento de Pedro. Assimilou tanto as conversações de Pedro que ele copiava aquilo que Pedro pensava. Marcos, ele escreveu para os romanos. É por isso que no seu Evangelho não vamos encontrar muitas passagens do Velho Testamento. Por quê? Porque ele estava direcionando a mensagem para os cristãos romanos que estavam surgindo. Então quem era romano não queria saber de Velho Testamento, não queria saber de onde já dá origem Jesus. Então Marcos apresenta um Jesus diferente para os romanos. Apresenta o Jesus servidor, servo, o servo de Deus. Nesse Evangelho, é um Evangelho onde nós vamos ter mais ação do que ensinamento. Nós vamos ter o tempo todo Jesus curando pessoas, provando que Jesus era o servo de todos. Nesse Evangelho, nós cristãos vamos compreender qual a nossa missão na Terra. Qual a nossa missão quando falamos que chamamos cristãos? Que é ser servos. Quando
perguntaram para Jesus, estavam discutindo quem é que era o maior, né, entre eles, e Jesus disse: o maior é aquele que se faz o menor, servo de todos. Como que é difícil para nós ainda entendermos o que é que significa ser servo. Naquela época ainda era mais complicado ainda, gente. Servo. Porque servo naquela época era um escravo. Era alguém que servia a alguém. Alguém que tinha um poder maior do que aquele que estava servindo. Jesus veio como servo. Imagina, todos estavam esperando um rei. O Jesus. Então Jesus apresenta como servo. Então, Marcos apresenta para os romanos esse servo, porque os romanos eram mais servidos. Era a classe rica da época. É como se fosse esses países ricos, onde os países pobres enviam as pessoas para limpar a casa, não é? Para limpar trono e assim por diante. Estamos servindo aqueles que têm uma condição financeira maior do que a nossa. Assim, na época, eram os romanos. Era o povo que tinha o tutu, que tinha o dinheiro. Então eles queriam apresentar um Jesus diferente para eles. Eles queriam apresentar um Jesus simples. Então o Evangelho de Marcos é o Evangelho mais simples, com palavras simples que qualquer um pode entender, mas com algo muito profundo, ensinando-nos a servir. Porque se Jesus, que era o governador do planeta Terra, veio à Terra para servir, imagina nós, que temos ainda tantos débitos para ser pagos. Mas nós não compreendemos o que é servir. Nós misturamos servir e trabalhar. Misturamos essas palavras. Trabalhar, no latim, era o nome, era um instrumento para torturar pessoas. Então, na nossa mente, trabalhar, quando se fala trabalhar, nós estamos sendo punidos por alguma coisa. Ninguém gosta de trabalhar. Quem falar que gosta aqui, gente, está obsediado, viu? Ninguém gosta, gente. Você acordar segunda-feira, quem acorda segunda-feira? Estou indo trabalhar. Ninguém acorda, gente. Segunda-feira a gente acorda já de mau humor, mesmo porque vai trabalhar. Porque foi imposto na nossa mente que trabalhar é um castigo. É um castigo de Deus. Não foi? Lá no Jardim do Éden, quando Deus expulsou Adão do paraíso, lá colocou: agora você vai ter que trabalhar, rapaz. Então, daqui para frente, trabalhar para nós é um castigo. Então, até hoje, nós não compreendemos o que é servir e trabalhar. E aí, muitas vezes, nós adentramos no movimento espírita, no movimento cristão, querendo trabalhar. E nós servimos. Muitas pessoas estão trabalhando como loucos nas casas espíritas, mas não estão servindo. Porque quem trabalha está esperando uma remuneração, está esperando algo. Mas quem serve é incondicional. Não espera nada. Está servindo. Está servindo alguma coisa. Olha a diferença tão grande que é, não é? De servir e trabalhar. Esse movimento está em todos os lugares que nós vamos. O nosso trabalho tradicional, pouquíssimo de nós servimos no nosso trabalho. Nós vamos para o nosso trabalho porque é obrigado, porque a gente tem que ganhar o dinheiro. E contamos 3 minutos para ir embora. A gente chega 8 horas e vai pensar em 5. E quando chega 4 horas, meu Deus do céu, tinha uma hora que não passa de jeito nenhum.
Por quê? Porque estamos trabalhando. Pouquíssimos servimos às companhias. Estatísticas foram feitas que as companhias, elas estão buscando pessoas que tentam servir a companhia, gente. Aquelas pessoas que chegam 1 hora antes, aquelas pessoas que saem às vezes 20 minutos depois e que não reclamam porque ficam trabalhando aqui para 20 minutos a mais, essas que estão sendo valorizadas, que estão sendo observadas. O que é isso? É nós já iniciando servir. E vamos tirando de nós essa questão de trabalhar. Quantos amigos espíritos dizem, eu estou trabalhando, fazendo caridade trabalhando, mas eu trabalho para o mínimo umbral. Foi feita uma pesquisa, um grupo de pessoas que estavam trabalhando, eu digo trabalhando, estava servindo, um grupo de pessoas que estavam trabalhando, indo para visitar pessoas em asilos, dar comida a pessoas. Feita a pesquisa, a maior parte das pessoas ali estavam para não ir para o umbral, para não ir para o inferno. Outras estavam aí, nem sabem por que estavam ali. Algumas estavam porque falou que tinha um negócio de bônus horas. Um bônus horas de construir minha casa lá no nosso lar. Ou seja, nós estamos o quê? Isso é trabalho, isso não é servir. E Jesus nos pede servir. Como que é difícil isso? Nós chegamos no banco, né? A porta do banco. Nós nunca, é muito difícil a gente olhar para trás para ver se alguém está vindo e a gente deixa a porta aberta. Isso é servir. A gente fecha a porta e quem estiver vindo atrás que se dane. Nós nunca paramos e abrimos a porta e deixamos alguém entrar. Eu costumo fazer isso. Então o banco tem muitas portas, a pessoa vai para outra porta. Não é porque não quer abrir a outra para a outra, porque se a gente abre, tem que abrir para o outro, né? Passa pela outra porta para nos servir também. Como é que é difícil para nós isso? A gente chega numa fila, dá aquela fila grande, e chega um senhor de idade, ninguém olha para trás para ver o senhor de idade. Não, ele tem que ficar igual nós. Eu cheguei aqui primeiro. Agora no Roraquém, que passou 100, no posto de gasolina, que fraternidade que foi? Lá foi uma fraternidade muito boa, gente. Era 3 horas na fila com o revólver na mão e tudo fraterno. Provando o quê? Porque falta essa coisa em nós de servir, gente. Eu fiquei 3 horas num posto de gasolina observando as pessoas, gente. Parece que eles estavam indo caçar alguma coisa. Os homens da caverna. Voltou todo mundo a ser homem da caverna. E ali um olhava pro outro daquele jeito. Não passa não, se passar o buzeiro. Assim, meu Deus, o que é isso? Porque nos falta isso, gente, essa questão de servir. Quem é que tinha coragem de levantar ali e falar assim, olha, você chegou agora, toma aqui o meu galão, pode ir para casa que eu fico mais 3 horas. Quem é que tinha coragem de fazer isso? Ninguém, verdade. Porque nós não estamos ainda com essa proposta de servir. Isso é difícil demais. Até mesmo dentro do casamento, dentro de casa, como é que é difícil a gente servir um outro? Estava fazendo uma palestra sobre casamento em um determinado centro e fala isso, que o marido e aí um deve servir o outro. Depois que terminou, você está enganado, eu não vou ser escravo do meu esposo de jeito nenhum. Já acabou isso há muito tempo. A minha irmã, eu falei servir, é ser escravo. Servir um outro dentro do lar, gente. Quantos filhos que pensam que os pais são escravos? Não é? Trata os pais como escravos. E tem que trazer a comida na mão. E hoje é no computador, né? E tem que trazer a comida na ponta, deixar em cima do computador. Café da manhã, tudo bonitinho. Mas nós não servimos os nossos pais. Eu vim compreender isso quando eu fui morar sozinho. E que eu olhei pelos 4 cantos que não tinha maninha, que não tinha ninguém. E que eu tinha que cozinhar, gente, aquela gororoba que eu tinha que engolir de qualquer jeito. Porque não tinha ninguém para me servir.
Eu olhei pro banheiro, o banheiro estava quase que entrando já, um mau cheiro, que eu que tinha que fazer aquilo. Era eu. As roupas já estavam quase que para todos os lados. Quem tinha que arrumar a casa era eu. Porque eu nunca observei que tinha alguém me servindo. Você já parou para observar os seus pais quando eles te serviram? Tem pessoas que não, mas eles me colocaram no mundo, é a obrigação deles. Quem falou que é a obrigação deles? De forma nenhuma. No plano espiritual nós imploramos. Abre a porta da reencarnação para me voltar. Nós imploramos. Mas nós nunca agradecemos esse servo anônimo que chamamos pai, que chamamos mãe. Os servos, marido e esposa, esposa e marido, os dois ali juntos, um servindo o outro, como que é difícil. A gente está no quarto e pede um chá, tá no chá para mim, vem você. Não é? O que custa um chá? Você leva um chá no quarto para a pessoa. Porque a gente está tão ocupado, a mente tão ocupada, que a gente está esquecendo de servir. E chega na casa espírita e a gente vai trabalhar para todo canto, né? E é a aguinha, quem quer a aguinha? Não, Manuela. Põe a aguinha aqui, mano, é tão boa. Mas em casa, o marido pede água, vem banhar você. Não é assim? Que ali está bem próximo de nós, alguém para a gente servir, que é o danado esposo da esposa. É difícil, mas é valoroso, gente. Servir um ao outro dentro da casa espírita. Como é que é difícil isso? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é assim que é para Jesus? Hoje a gente pode falar, os meus discípulos são muito reconhecidos por muitos se brigarem. É assim que a gente vê hoje. Nós estamos dentro de uma casa espírita, todos nós somos cristãos. Viemos falar, somos servos um do outro. Servo do Cabral. Quem é eu? O Cabral me ligar, mas não, você pode me buscar no aeroporto aqui? Estou chegando no Brasil, eu não posso, você está louco? Eu estou com tanta atividade para fazer aqui, Cabral. Eu vou mandar fulano, lá fulano, parece, talvez vai. É assim, gente. Não é que é difícil a gente ser servo do outro? Alguém perdeu o carro para a gente dar carona para alguém. Como que é difícil? A gente nem atende telefone. A pessoa liga e sabe que a pessoa está precisando e não atende. Ser servo um do outro, como é que é difícil. Mas a gente quer ser o quê? Servido. Então eu tenho que ter um amigo que é carpinteiro, assim. Tem que ter um amigo que é mecânico, um amigo que é plumber, tem que ter um amigo que é isso e aquilo, para que no momento eu preciso eu ligo com um amigo. Se é o carro, é o mecânico. Eu tenho um amigo judeu americano. Ele disse, Manuel, vou te ensinar uma coisa para você não esquecer nunca. Os seus amigos têm que ter alguma profissão. Aí ele mostrou a lista dos amigos. Eu tenho um amigo mecânico, eu tenho um amigo isso e aquilo. Eu vou colocar, você limpa a calma, eu vou colocar na lista, just in case. Imagina, gente. Por quê? Porque nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Jesus, em todos os momentos da sua vida, estava servindo. Todos os momentos. É por isso que Marcos coloca, é um evangelho que parece que Jesus está correndo. Todo instante Jesus está fazendo uma coisa diferente. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, aquilo outro. Teve um momento que ele foi chamado para curar uma menina que estava quase morta. Quando ele estava indo curar a menina que estava quase morta, apareceu uma mulher no meio do caminho. Essa mulher, ela tinha 12 anos. 12 anos que estava com um problema difícil. Ela tinha o seu ciclo menstrual direto. Ela tinha uma hemorragia direto. Mas só que não era só o físico que incomodava essa mulher. Quando a mulher estava no período menstrual, entre os judeus, essa mulher era considerada impura.
ela não podia ir no templo, ela não podia tocar em ninguém, não podia tocar na comida, não podia tocar na água, que tudo que ela tocasse ficava impuro. Agora vou pensar nisso. Você chegar na sua casa e não poder abraçar seu filho? Não, seu filho fica impuro? Não pode abraçar o seu marido se ela tivesse um esposo, porque o esposo ficava impuro? A comida, não podia fazer a comida para alguém porque a comida estava impura? Imagina o complexo que essa criatura vivia. Então ela ficou sabendo que existia um tal de Galileu que curava as pessoas. Quando ela viu aquela multidão toda envolvendo Jesus, ela não pensou duas vezes. Ela adentrou a multidão e foi estendendo o braço até tocou nas vestes de Jesus. Jesus então virou para Pedro e disse: Pedro, alguém me tocou. Pedro era igual nós do mundo, né? Senhor, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Quanta gente tem aqui? Como é que eu vou saber? Pedro, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Naquele instante, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, imagina aquele momento fantástico. Imagina aquele instante para aquela mulher impura. Aquela impura toca no puro, que era Jesus. O puro manda-lhe uma vibração de amor, uma energia para poder restabelecer o seu aparelho físico e ela ser curada. E ela apresentou-se e foi curada. Essa história, esse acontecimento, traz-nos reflexões espirituais profundas. Profundas. Muitos de nós estamos próximo de Jesus e não conseguimos tocar em Jesus. Nós viemos para a casa espírita, aonde estão os mensageiros de Jesus. E muitos de nós não conseguimos ser curados. Muitos de nós não conseguimos modificar o nosso íntimo. Muitos de nós não conseguimos ser curados intimamente. Porque nós não tocamos Jesus. Para nós sentirmos essa presença desse servidor em nossas vidas, nós temos que tocar nesse servidor. E como que nós vamos tocar nesse servidor, gente? Esse toque é físico, não é físico. Porque muitos estavam tocando em Jesus ali, era multidão. Porque só ela conseguiu ser percebida por Jesus. Por que só ela? Porque o seu coração estava totalmente aberto para sentir a presença de Jesus, do Cristo. Esse que é o nosso desafio de todos os dias quando levantamos, de deixarmos ser tocados pela espiritualidade maior. Acordamos de manhã, os espíritos estão próximos para influenciar, mas muitas vezes estamos com um pensamento totalmente contrário ao deles. E eles insistem. Entramos no carro, estamos sozinhos, prontos para ser influenciados, para ser tocados. Ligamos o timbalada bem alto, ou então Sepultura bem alto, né? E aquele barulho alto, quem é que consegue, gente? Não
procede. Chegamos no trabalho. Os espíritos estão querendo nos influenciar. Mas a nossa mente está tão concentrada no trabalho. Será que vai ter trabalho amanhã? Será que esse trabalho é suficiente para amanhã? Para a semana? Será que eu vou ser despedido? Será que vai diminuir meu salário? Será que eu vou ganhar mais? Será que eu vou fazer isso? Não somos tocados. Saímos do trabalho cansado duplamente, fisicamente e espiritualmente. No caminho para casa, outro momento, né? Para ser influenciado, para ser tocado. Mas eu estou louco para chegar em casa para assistir a novela, o futebol, ou alguma coisa que possa me tirar dos meus problemas. Ou outros desviam do caminho do lar para buscar os bares, onde nós vamos buscar a bebida, as drogas, para poder iludir, para poder anestesiar a nossa consciência. Quantas pessoas que vêm nos procurar para conversar conosco, pedindo para a gente orar para fulano. Mano, você pode orar para fulano? Os espíritos podem orar? Podemos, sim. E cadê a pessoa? Ela está aí? Não está aqui não. Ela está em casa? Não, ela está no bar agora. Mas bem, mas nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo. Por que nem Jesus Cristo? Porque conta que Jesus estava numa região com os apóstolos. 10 leprosos gritaram de longe: Senhor, misericórdia de nós, cura-nos. Jesus olhou para todos e curou a todos. Quando Jesus cura a todos, os 10 viraram e começaram a correr. Imagina essa corrida, gente. A poeira subia, né? Estavam curados. Porque naquele instante, o magnetismo, o amor do servidor de Deus era tão grande, gente, que não precisava tocar com as mãos. Os fluidos de Jesus partiam do coração de Jesus e envolvia as carnes daqueles homens. E aquelas células, e aquele corpo ia se modificando, voltando a ser normal de novo. E não mais estavam leprosos. Desceram correndo. Um parou. Um só parou. E virou. E os 9 desceram daquele jeito, imagina. Aonde que é o boteco? Onde que é o boteco que vão comemorar essa vitória? E um voltou. E Jesus perguntou para ele: aonde estão os 9? Porque eu curei foi 10. Eu curei 10. Por que só voltou um? Por que só voltou um, gente? Porque só um foi curado. Os outros 9 vão adoecer de novo. É o que acontece. Nós viemos para esse hospital que chamamos Casa Espírita. Aqui estão os espíritos. E chegamos daquele jeito, nervosos, buscamos atendimento fraterno, aquela conversa fraterna com a Maura, e a gente vai aliviando aos poucos, aliviando. Vamos assistir as palestras, e a gente vai mais aliviando, mais, né? E a gente sente que a gente começa a ficar bom. Ah, eu tô bom nesse negócio, vou voltar pro mundo. Ah, não precisa de ir mais não. Somos da Casa Espírita. E aí depois de um ano, volta a pessoa de novo. Tá difícil, mano. Naquela vez que eu vim, era assim, mas agora a coisa piorou muito mais. E agora eu voltei para ficar, igual o Roberto Carlos, né? Eu voltei para ficar.
ficar. E aí começa o mesmo processo. Atendimento fraterno, desobsessão, estudos, e vai vazando. E quando vai ficando bom, pensa que ficou bom. Os espíritos dão uma trégua. Volta de novo para as mesmas coisas. É o que aconteceu com esses 10. Só um foi curado. Porque a cura real não é a cura física, é a cura espiritual. Marcos, Lucas apresentou Jesus. Lucas, primeiro, Lucas não conheceu Jesus, como Marcos também não conheceu Jesus, todo mundo sabe, né? Marcos e Lucas, os dois não conheceram Jesus. Lucas era um doutor. Para a maioria dos biógrafos, ele é grego. No livro Paulo Estevão é confirmado que ele é grego mesmo. Lucas, algumas biografias falam que ele era pintor. Isso não está no livro Paulo Estevão, não, gente. Lucas escreveu o seu evangelho para os gregos. Lucas era intelectual. Lucas pesquisou direitinho tudo, todos os fatos. Porque tinha pessoas que estavam inventando coisas de Jesus, ele queria colocar as coisas tudo no jeitinho. Então, o evangelho de Lucas é o evangelho que parte do início até o fim, tudo direitinho. Assim como Mateus, Lucas traz a genealogia de Jesus. Mateus traz a genealogia de Jesus com José e vai até Davi, Abraão. Lucas, ele faz algo interessante, gente. Eu não sei como é que eles não conseguem perceber isso. Lucas coloca Jesus na sua genealogia até Adão. E alguns biógrafos falam que ele coloca a genealogia pelo lado de Maria, enquanto Mateus pelo lado de José. Mas não é isso, é mais profundo. Lucas queria mostrar um Jesus homem perfeito. Jesus homem perfeito. Porque ele estava escrevendo para pessoas que eram muito cultas, filósofos da Grécia. Eles escreviam e mandavam para um tal de Teófilo, que afirmava que era um homem que tinha muito dinheiro, que financiava as pesquisas, essas buscas do Lucas. Então, o seu evangelho é aquele evangelho minucioso, das coisas, tudo minuciosa. É o livro mais lindo que tem na Bíblia. Lá ele fala detalhe por detalhe. Como ele era médico, ele escrevia naquela forma poética, naquela forma detalhista, a gente entendia tudo direitinho o que ele queria dizer. Mas o ponto principal de Lucas, ele queria mostrar Jesus como homem perfeito. Para quem? Porque entre os gregos, eles queriam saber como é que uma pessoa podia ficar perfeita. Quem era perfeito? Como é que poderia atingir a eternidade? Como é que podia atingir a imortalidade? E Lucas faz um tratado para os gregos, mostrando um Jesus homem, mas perfeito. Aí Kardec, gente, na Gênese, que lindo, um capítulo que falou os milagres de Jesus. Lá ele vai falar como homem Jesus viveu no corpo físico, como espírito puro
que era, dominava a matéria por absoluto, tinha o completo domínio da matéria, Jesus. A matéria não tinha nenhuma influência sobre Jesus. Afirmava que Jesus vivia em constante dupla vista. Ou seja, Jesus olhava o plano físico e espiritual ao mesmo tempo. Imagina, 3D. Imagina, por quê? Porque já não tinha mais obstáculo a matéria sobre ele. Então, quando Jesus via uma criatura, ele via o espiritual. Quando aquele jovem chegou e estava com muitos espíritos obsediando, Jesus trava um diálogo, perguntando quem era. O meu nome é Legião. E todo mundo ficou, mas quem é Legião? O que Jesus está falando? Jesus estava conversando com os espíritos, ele estava vendo os obsessores que estavam envolvendo aquela criatura. Essa visão espiritual que Jesus tinha. Jesus estava longe de Betânia. Então as irmãs de Lázaro mandaram comunicar para Jesus: Jesus, venha, que o seu amigo Lázaro está quase morrendo. Jesus falou assim: olha, agora eu não posso ir não, depois eu volto, depois eu vou. Imagina que amigo, né, gente? Depois eu vou. Depois de 2 dias, Jesus aparece lá. Imagina como é que Maria ficou, né? Maria mais a Marta. Depois que o meu irmão morreu, você aparece? Imagina como é que ficou a cabeça delas, né? E ele já estava morto, já estava enterrado, gente. Já estava lá dentro do túmulo. Mas quando Jesus foi avisado que Lázaro tinha morrido, ele falou assim: não, Lázaro não morreu não. Ele dorme. Como é que Jesus ia perceber isso, gente? Essa visão espiritual que Jesus tinha de que Lázaro não tinha morrido. Lázaro estava num processo de catalepsia. De catalepsia. Que a criatura fica naquele torpor espiritual que algumas pessoas pensam que estão mortas em terra. Muitas pessoas foram encontradas abrindo o túmulo, depois se colocaram de uma forma e encontrou virado dentro do caixão. Então hoje o que acontece? Hoje já tem alarme no caixão, gente. Quem quiser alarme no caixão pode comprar caixão com alarme. Se você estiver viva lá no outro lado, eles vão te tirar da baixo. Mas celular, né? Que celular com as 2 baterias leva lá dentro, quem sabe o que acontece, né? Mas se for para sogra, não leva, não deixa não, gente. Um amigo me falou: se for para sogra, não deixa não, gente. Mas Jesus percebeu que ele não tinha morrido. Que ele não tinha morrido. Então, quando chegou próximo do túmulo, pediu para ele tirar essa pedra. Mas como? Ele já está morto. Tiraram a pedra e Jesus chamou. Eu fico imaginar Lázaro, né? Porque Lázaro, na concepção, né? Lázaro estava lá no plano espiritual, com os espíritos, conversando, né? Nossa, que foi tão bom viver na terra. E aí ele ouve uma vozinha assim: Lázaro, volta! Imagina, gente, tem que você estar no plano espiritual, tudo tranquilo, alguém te chamar: volta, Manuel! E eu voltar de jeito nenhum. E ele teve que voltar. Porque ele ainda estava ligado no corpo, gente. No estado de catalepsia, o cordão fluídico ainda está ligado no corpo. O corpo perispiritual está ligado no corpo físico através do cordão fluídico. Voltou o Lázaro. E todos acharam que Jesus tinha ressuscitado o morto. Interessante. Então, Lucas apresentava para nós esse Jesus homem. E Kardec, na pergunta 625, perguntou aos espíritos. Quem se lembra, gente, da pergunta? Qual ser que Deus nos brindou para servir de modelo e guia? Qual foi a resposta? Jesus.
Como é que pode, né? Parece que Kardec sabia dessas coisas, né? Jesus é o nosso modelo guia. Jesus é o padrão de conduta para toda criatura que vive na Terra. Quando nós falamos de toda criatura, para todos aqueles que estão ao redor da Terra, nas zonas espirituais. Porque Jesus é o governador do planeta Terra. A gente fala assim, tem sorrir, né? Mas é, gente, porque ele é um Espírito perfeito. Como Espírito perfeito, nenhuma imperfeição existe dentro do seu coração. Então tudo que Jesus expressa é perfeição. É o nosso modelo. Então o nosso modelo dentro da casa espírita não é Kardec. O nosso modelo não é Chico Xavier. O nosso modelo não é... Quem mais? Divaldo. O nosso modelo não é os coordenadores da casa espírita. Olha como é que fica tão bom, não é? O nosso modelo e guia é Jesus. Assim eu vou entendendo que todos nós estamos no mesmo barco. E o único guia é Jesus. Aquele que nós devemos, o único guia é Jesus. Aquele que nós devemos seguir, o foco que nós devemos seguir é Jesus. Quem tem como foco o Manuel, tá em apuros. Porque Manuel qualquer hora cai. Mas Jesus não cai, porque Jesus é perfeito. Jesus trouxe para a Terra esse código de leis que chamamos Evangelho. Nesse código de lei, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa conduta moral. Tudo aquilo. Se falarmos de perdão, lá está. Amai os vossos inimigos. E ele simplificou ainda. Não deu mais, ele simplificou. Em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é tão fácil de praticar, não é, gente? Fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João apresenta Jesus não para um povo de uma forma universal. Apresenta um Jesus quase que Deus. No início era o Verbo. Jesus, João, ele coloca Jesus como co-criador da terra. No seu Evangelho nós não vamos encontrar uma genealogia, mas vamos encontrar um Espírito que é do início. Jesus é do início da construção da terra. Entre aspas. Aí nós estamos querendo entender Jesus. Aí alguns arqueólogos fundam dentro da terra e acham aqueles papiros, aquelas coisas, e querem entender Jesus. Aí alguns vão falar que Jesus casou com o marido de Magdala. Aí Jesus foi isso, aquilo outro, mas nós ainda não temos, Emmanuel diz, que nós não temos ainda maturidade espiritual para entendermos Jesus. Não temos ainda. A nossa concepção de Jesus ainda é muito vaga e às vezes indecisa, vacilante. Porque tem dias que eu acredito assim para fé mesmo, agora vai, mas tem outros dias que não dá não. Porque é vacilante ainda a nossa fé ainda. Porque ainda nós não compreendemos, gente, quem é Jesus Cristo. Nós não compreendemos ainda. Quando Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que lindo aquele livro, gente. Ele vem dizer que Jesus estava na construção do planeta Terra. Imagina. Quando a
até ainda estava sendo formada. Estava Jesus ali trabalhando com a equipe de espíritos. Quando os princípios inteligentes foram jogados na terra para poder passar pelos vários reinos, mineral, vegetal, animal e até chegar no hominal, lá estava Jesus. Perguntaram se Jesus era do tempo de Abraão. Então responderam não, que Jesus é antes de Abraão, e quase que crucificavam quem foi falou que era ele mesmo. Eu sou antes de Abraão. Imagina, o que é Abraão, gente? O início da raça dos judeus, dos hebreus. Se ele era do início de tudo, Jesus era do início da cocriação do planeta. Como é que nós vamos entender Jesus hoje, gente? Com o nosso cérebro? Não podemos entender Jesus com o nosso cérebro. Com o nosso raciocínio, com a ciência, não vamos entender Jesus. Nós só conseguimos entender Jesus com o nosso coração. Com o nosso coração. O nosso coração, ele tem que estar sensível o suficiente para nós conectarmos com as suas verdades. Se eu não conecto com essas verdades que Jesus deixou, eu não posso. É impossível entendê-lo. Impossível. Como é que eu vou entender Jesus sem a prática do amor a Deus e ao próximo? Como é que eu vou entender? É difícil. Então, cada vez mais, nós estamos distanciando do verdadeiro significado do que seja o próprio Natal. O próprio Natal mesmo. O Natal para nós cristãos simboliza o nascimento de Jesus. Mas é só um símbolo, gente, porque não foi nessa data que Jesus nasceu. É um símbolo, mas um símbolo que deveria ser respeitado por nós. Mas essa semana, o mês de dezembro, é um mês em que nós cristãos deveríamos estar com os corações mais sensibilizados para essa verdade. Mas é um mês que a gente fica mais descontrolados com as compras. Já parou para pensar nisso? Nós começamos a comprar. Tem gente que já está comprando, gente, o Natal, que não sei como é que você comprar um mês, um dia só. E ainda não vem no centro? Não vem no centro? Domingo, como é que eu vou? Black Friday, muitas pessoas não foram no centro do Black Friday. Teve domingo, por a noite toda brigando com as pessoas, porque tinha que achar presentes para a noite de Natal. E aí quando vai aproximando, aqueles que esqueceram, aí vão ficando mais loucos. Eu tenho que encontrar esse trabalho, eu tenho que encontrar esse presente, eu tenho que encontrar esse presente. Não vão esquecendo o sentido do que seja o Natal. Hoje nós temos um Natal de Papai Noel. Um Natal do comércio, gente. É um Natal do comércio. A gente liga a televisão, Santa Claus e Come Tonight. A gente vai para Santa Claus e Come Tonight. E tudo que é um carro no meio, que é uma televisão no meio, para isso. Marketing. A gente associa o Papai Noel com a coisa. Isso é marketing. Psicólogos que trabalham para poder arrancar dinheiro no nosso bolso, porque a gente tem cobra no bolso, então eles contratam um para tirar cobra do bolso da gente. Então coloca Santa Claus em todo canto e ninguém vai falar de Jesus. Se não é no canal que é protestante, né? A gente vê falar algumas coisas de Jesus, mas o resto é só Santa Claus. Está aproximando o dia e a gente vai ficando mais tenso, e a gente vai esquecendo de tudo que a gente tem no meio espírita. E aí chega no shopping, o estacionamento, cadê o estacionamento? Não tem. E aí eu fico ali em cima daquela pessoa que está saindo, vai sair ou não vai? Fala rápido, o que é que foi? E já fica em cima, quase passando por cima do outro carro do estacionamento. É os dias que estão aproximando do nascimento daquele
que trouxe a maior verdade da verdade para o planeta, e nós estamos preocupados com um presente. Ah, não, mas eu vou lá no Walmart porque lá é mais barato. Não, eu vou comprar para fulano. Nesse ano ele me acerta. No ano passado ele me deu um presente barato, mas nesse agora eu vou acertar ele. Não é assim? E chega a famosa noite de Natal, onde supostamente nós estaríamos todos dentro da casa espírita, assistindo palestra, meditando sobre Jesus. O que Jesus significa para mim? Sabe onde nós estamos? Muitas vezes nas festas natalinas. Que lindo, né, gente? E tem aquele danado do inimigo oculto. A gente fala amigo oculto, mas é inimigo oculto. Aqui na... Nossa, que senhora. E aí começa a abrir os presentes. E aí você fica pensando, fulano não. Meu Deus, você não faça isso. Porque aquela pessoa que é mão de vaca, sabe? Que só compra aqueles presentes de 99 cents, ou então grava um CD, lá no computador, grava um CD que te dá de presente. Imagina. E você fica pensando, e aí quando você projeta e vê, é a criatura que te tirou. Você comprou um presente, você foi na Calvin Klein, comprou aquele perfume da Calvin Klein, escolheu $100. A criatura vem com um presente de 99 cents. Perdi $99. Perdi a noite. Daí eu começo a gritar, a falar, perdi a noite. E aí nós vamos para a ceia famosa, que hoje já enfeitou com peru, e é porco, é todas aquelas coisas grandes, né? A gente vai comendo, e nós terminamos a noite de Natal, que era para meditação, dentro de um banheiro. Assim que a gente termina. E aqueles que começam a beber o vinho, porque Jesus bebeu o vinho, não é? A gente só mistura um pouquinho com vodka ali, um pouquinho só, Jesus bebeu. E vamos beber aquele vinho, bebendo aquele vinho, e a gente termina a noite de Natal babando, gente. No sofá babando de um lado, no chão. Se tiver cachorro na casa, o cachorro vai ver na boca. Nós não sabemos o sentido de Jesus em nossas vidas. Quando nós entendermos o sentido de Jesus na nossa vida, essa semana, esse mês será diferente em nossas vidas. Porque aí nós vamos entendendo que Jesus está nascendo em nossos corações. Mas não deveria ser só nessa semana. Deveria ser o ano todo. Deveria ser a cada instante da nossa vida nós deixarmos os corações abertos para Jesus nascer em nossas vidas. Quantas casas que nesse Natal Jesus não pernoita? Muitas casas. A maioria das casas. Como que vai? Ele chega, não tem maçaneta. Do lado da frente não tem maçaneta, a maçaneta está de lado, de dentro. E quem abre somos nós. Mas nós não abrimos com vergonha de chamar Jesus para estar conosco na nossa ceia de Natal, pelas baianadas que nós fazemos no dia. É triste, mas é algo para nós refletirmos. Nós podemos ir numa casa, podemos sim, mas fiquemos em meditação, gente. Fiquemos observando e principalmente agradecendo a Deus por ter enviado Jesus em nossas vidas. Fico a imaginar como seria a terra sem a presença de Jesus. Seria como a terra sem a presença do sol. Nada fecundaria. Nenhum coração fecundaria sem a presença de Jesus. Em todas as religiões que nós temos na terra, existe a presença de Jesus. Só que está com um nome diferente. Porque todos os missionários religiosos que implantaram as religiões na terra são missionários de Jesus. Mas que decodificaram o cristianismo para aquela região, para aquele povo diferente. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos sair daqui
e refletir mais. E fazer essa pergunta, mas para nós mesmos. Não é para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso irmão, para ninguém. É para nós mesmos. O que Jesus, o que aqueles olhos cristalinos, o que aquele coração doce significa na minha vida? Que assim seja.